Nós vamos discutir um pouco com vocês rapidamente a questão da resistência à hormonioterapia. E eu vou mostrar para vocês algumas informações recentes sobre a etiologia da hormonioterapia, algumas estratégias que vêm sendo empregadas para superar a resistência à hormonioterapia. Nesse diapositivo vocês veem, é um diapositivo bastante complexo, onde vocês veem várias vias de transição de sinal, receptores extracelulares, com EGFR, IGFR, FGFR, enfim, vários receptores. Aqui o receptor de estrógeno. E é importante, como já foi lembrado hoje em dia, existe um intenso diálogo entre o receptor de estrógeno e essas outras vias, que vão acabar em vias de transição de sinal comum e que especialmente estão ligadas através do AKT, mTOR e assim por diante. O importante é que, frequentemente, a hormonioterapia acaba falhando, né? E aqui nesse diapositivo vocês têm várias razões pelas quais ocorre a resistência à hormonioterapia, em particular a inibidores da aromatase. Tá? Então, os mais importantes, seja porque existe uma transdução de sinal aumentada através dos receptores transmembrana, existe problema através das vias de transdução de sinal, mutações em PI3K, redução de PTEN, alterações em AKT, várias outras alterações intracelulares, perda de RB, que vocês vão ver que é importante, mutação em P53, mas mais importante, talvez, é a perda da expressão do receptor de estrógeno e, mais recentemente, vem sendo muito descrita, mutação do gene que codifica o receptor de estrógeno, levando a um receptor de estrógeno intrinsecamente ativado, ou, ainda mais recentemente, translocação do receptor de estrógeno. Isso leva, como eu mencionei, a uma ativação contínua do receptor. Aqui vocês têm representados dois fenômenos importantes. Primeiro, aqui são mutações que ocorrem no gene que codifica o receptor de estrógeno, nessa porção aqui do 534 ao 535, nessa região pequena, que fica na área que codifica a posição do receptor que se liga ao ligante, é que residem as principais mutações do receptor de estrógeno. Tá? Existe também, mais recentemente descrito, uma translocação chamada R-alfa-YAP, em que existe uma fusão de dois genes, criando um gene anômalo e, evidentemente, uma proteína anômala. As mutações do gene do receptor de estrógeno são muito raras em tumores primários. O que existe, às vezes, é amplificação, mas à medida em que você tem metástases precoces ou metástases tardias, vai aumentando a incidência desse fenômeno, né? Então, você tem menos de 10% no início da doença metastática e chega a ter 20% em doença metastática tardia, que é exatamente o que mostra esse diapositivo. Raramente se encontra essa mutação, talvez 1% dos casos no início, mas com uma pressão seletiva pelo uso de hormonioterapia, chega a quase 20% dos casos. E, evidentemente, essa paciente deixa de responder a inibidor da aromatase. Então, em função dessas questões e da emergência da resistência, alguns estudos recentes vêm tentando vencer a resistência hormonal através de uma combinação de um agente hormonioterápico a uma droga-alvo, no caso do Bolero 2, everolimus, no Paloma 1, palbociclib, Paloma 3, palbociclib e, mais recentemente, o letrozol e bevacizumab. Eu vou mostrar rapidamente para vocês esses estudos. O Bolero 2, vocês todos conhecem, sabem que a ativação do mTOR leva a uma ativação da via independente do receptor de estrógeno e que, por isso, seria importante tentar inativar essa via. Isso é possível através do uso do everolimus. Esse estudo do Basaga foi publicado em 2012, em dezembro de 2012, coincidiu com a apresentação dele no evento de San Antônio. O estudo Bolero eram pacientes portadores de câncer de mama metastático, refratárias a letrozol ou anastrozol, que eram randomizadas em 2:1 para receberem exemestane com everolimus ou placebo com exemestane. E o sobrevida livre de progressão era endpoint primário, vários endpoints secundários, entre eles sobrevida global. Do ponto de vista de taxa de resposta, a taxa de resposta ao placebo mais exemestane foi extraordinariamente baixa, 0,5%.
quase 10% com a combinação, e do ponto de vista de benefício clínico, praticamente dobra de 18% para 34%, mostrando que a combinação, de fato, é mais eficaz do ponto de vista de controle da doença. Do ponto de vista de sobrevida livre de progressão, seja pela avaliação local dos investigadores, seja pela avaliação central, nos dois casos houve um claro benefício de aumento da sobrevida livre de progressão, favorecendo o braço tratado com everolimus mais exemestane, 7,8,3 meses, 3,2 segundo os investigadores, e 11 versus 4 segundo a avaliação central. Então não há dúvida de que houve um claro benefício estatisticamente significante do ponto de vista de sobrevida livre de progressão. Recentemente, agora em dezembro de 2004, foi publicado o estudo com análise de sobrevida global, e embora haja um benefício numérico favorecendo o grupo tratado com everolimus mais exemestano, ele não alcança a significância estatística. Vejam que o intervalo de confiança de 95% ultrapassa 1, mostrando que, embora seja acompanhado de aumento de sobrevida livre de progressão, não há ganho de sobrevida global. Esse aumento de sobrevida livre de progressão ocorre às custas de toxicidade. Não existe lanche grátis, exceto o que vocês vão comer agora. Almoço grátis só aqui, só conosco. Né? Mas vejam que ocorre muito mais estomatite, fadiga, dispneia, anemia, alterações de hipertrigliceridemia, alterações de provas hepáticas, hiperglicemia, hipercolesterolemia, pneumonite, que é potencialmente um fenômeno sério. Então, claramente, este ganho de sobrevida de progressão é acompanhado de toxicidade, e nós vamos voltar a isso em mais detalhe logo mais. Aqui, mudando de assunto e mudando de droga, é o que acontece em relação ao uso do palbociclib. Vocês sabem que as ciclinas têm um papel importante no controle da transcrição de sinal do receptor estrógeno. Em condições normais, o E2F está ligado à proteína do retinoblastoma. Quando a ciclina D1 combina-se com a ciclina 4 e 6, há uma fosforilação da proteína do retinoblastoma, levando à liberação do fator de transcrição de estrógeno, que então vai ao núcleo e leva a toda a transcrição de sinal. Tá? Portanto, fica claro que drogas que podem interagir com a ciclina D1 podem bloquear a transcrição de sinal via receptor de estrógeno. O palbociclib, então, é uma droga oral que inibe seletivamente ciclina D4, D6 e, portanto, inibe a proliferação celular, impedindo que essas células saiam de fase G1 para fase S. Ele inibe particularmente os tumores luminais, desde que eles tenham a proteína do retinoblastoma intacta, né? E não atuam contra tumores que não são contra triplo negativos, por exemplo. Tá? O estudo Paloma 1 foi basicamente um estudo em duas fases, em que pacientes receberam letrozol ou letrozol mais palbociclib. Um estudo de fase 2, como vocês veem, com um pouco mais de 160 pacientes, e teve um ganho de sobrevida extraordinário, sobrevida livre de progressão. Dobrou a sobrevida de progressão de 10,2 meses para 20,2 meses, com mais de 50% de redução de risco de progressão, taxas de resposta semelhantes, 43% a 33%. Tá? A sobrevida global foi a mesma. Então, a semelhança do que aconteceu no estudo Bolero, há um claro ganho de sobrevida de progressão sem um proporcional ganho de sobrevida global. Com base nesse resultado, o FDA aprovou, há alguns meses atrás, o palbociclib para comercialização. Entretanto, evidentemente, ela pode ser ainda, dependendo dos estudos em andamento, pode ser mantida ou não essa aprovação. Mais uma vez, isso ocorre às custas de uma maior toxicidade. Essa droga é bastante mielotóxica, leva a neutropenia grau 3 e 4 em mais de 50% dos pacientes, fadiga, diarreia, ou seja, é possível aumentar claramente a eficácia da hormonioterapia, mas isso tem custo. Tá? Esse é o estudo Paloma 2, que não tem resultados ainda disponíveis, né? Pacientes com doença metastática sem tratamento prévio, ao contrário do estudo anterior, tratados com palbociclib e letrozol ou placebo e letrozol.
Esse é o estudo Paloma 3, que foi apresentado agora na ASCO. Pacientes previamente tratados, com o Paloma 1 minto, era a primeira linha, esse não é, tratados com endocrinoterapia prévia, recebiam, então, na proporção de 2:1, palbociclib fulvestranto ou placebo e fulvestranto. As pacientes eram estratificadas segundo presença de metástases viscerais, segundo a sensibilidade à hormonioterapia prévia e segundo o seu estado menopausal. Tá? O objetivo primário, sobrevida de progressão, secundário, resposta, taxa de benefício clínico, sobrevida global, segurança, biomarcadores e patient reported outcomes. Mais uma vez, vejam aqui representado o mesmo fenômeno do estudo Paloma 1. O benefício ocorre às custas de toxicidade significativa. Vejam, entre grau 3 e grau 4, 62% dos pacientes com neutropenia. Isso não é uma droga que você pode mandar o paciente tomar em casa sem controles. Não é como, por exemplo, você prescrever qualquer inibidor de aromatase e falar, olha, vai tomando essa droga, volta daqui a 2 ou 3 meses para controle. Esse paciente precisa ser controlado muito de perto por causa da neutropenia e necessidade de ajuste de dose. Tá? Do ponto de vista de dose e intensidade, vejam que uma boa parte dos ciclos precisaram ser interrompidos, 54% dos ciclos, por causa de eventos adversos. Portanto, reforçando o que eu disse, essa é uma paciente que precisa ser seguida extraordinariamente de perto. Ciclos atrasados, reduções de dose em 1/3 dos casos. Entretanto, a descontinuação do tratamento por evento adverso foi muito incomum, mas esse tipo de tratamento requer um manejo muito próximo. Tá? Então, o sumário do ponto de vista de eventos adversos, embora a neutropenia seja extraordinariamente comum, a neutropenia febril não é. Então, essas pacientes têm redução de neutrófilos, mas isso não se acompanha de febre na maior parte dos casos, desde que as pacientes sejam seguidas como eram seguidas no estudo e tenham redução de dose, evidentemente. Isso não será assim se você der o remédio para a mulher, mandar ela para casa e voltar 2 meses depois. Pode ter certeza que ela vai parar num pronto-socorro em sepsis. Do ponto de vista de benefício clínico, vejam que a semelhança do que aconteceu no Paloma 1, embora a taxa de benefício de resposta seja um pouquinho maior, ela não é significativamente maior. Já a taxa de benefício clínico, sim. A taxa de benefício clínico é bem maior, ela passa de aproximadamente 20% para 34%, e esse aumento é estatisticamente significante. Do ponto de vista de sobrevida de progressão, existe um claro benefício, mais uma vez, semelhante ao que se viu no Paloma 1, vejam que uma vez mais o hazard ratio é inferior a 0,5, mostrando que existe um claro ganho de sobrevida de progressão. Né? Tanto nos pacientes, tanto visto pelos investigadores como pelo Comitê de Revisão Central. Tá? As conclusões dos autores é que o palbociclib combinado ao fulvestrante aumenta a sobrevida livre de progressão em comparação ao placebo. Tá? O benefício foi demonstrado em todos os subgrupos pré-definidos. Os autores consideraram que o tratamento é bem tolerado, mas acho que isso depende do que você chama de bem tolerado. Né? Não esqueçam do Bill Clinton, quando perguntado se ele fez sexo com a Mônica Lewinsky, né? Ele disse, defina sexo. Né? Portanto, depende do que você chama de sexo. Talvez eu tenha feito, talvez eu não tenha feito. Aqui é a mesma coisa, depende do que você chama de bem tolerado. Eu acho que um tratamento que tem 60% de neutropenia grau 3 e 4 não é bem tolerado. Ele pode ser tolerável, mas não é bem tolerado, porque, como eu já disse, ele exige uma monitoração extraordinariamente próxima. Tá? Sem dúvida nenhuma, aumenta a sobrevida de progressão. E ele foi aprovado pelo FDA com o nome de Ibrance. Ele tem o custo de $10 mil por mês. Então, aumentar a sobrevida de progressão, mais uma vez, não é como o almoço de vocês, não é grátis. Uma coisa interessante é que, com base nesses estudos, foi iniciado esse estudo prospectivo randomizado em adjuvância, com palbociclib por 2 anos mais hormonioterapia versus hormonioterapia sem palbociclib. Isso é um tratamento complexo para ser feito em adjuvância, mas o estudo está em andamento, vamos ver o que é que ele mostra. Tá? Por fim, esse é o estudo do CELGB, que também foi apresentado agora na ASCO, avaliando o letrozol com ou sem bevacizumab em pacientes
tratadas em primeira linha com câncer de mama metastático receptor positivo. As pacientes foram randomizadas para receberem letrozol com ou sem bevacizumab, né, estratificadas segundo a presença ou ausência de doença mensurável e segundo o intervalo de vida de doença após advância menor ou igual a 24 meses ou maior do que 24 meses, endpoint primário sobrevida livre de progressão, endpoint secundário sobrevida global, taxa de resposta e benefício clínico. As mulheres, evidentemente, precisavam ter tumores metastáticos, receptor positivo e, como eu já mencionei, sem tratamento prévio para doença metastática. A sobrevida de progressão mostrou um ganho de 16 para 20 meses, apenas 4 meses de diferença. Essa diferença é estatisticamente significante, embora bastante modesta, mas ela é estatisticamente significante. Porém, a sobrevida global não teve diferença estatisticamente significante. 44 versus 47 meses, sem benefício em sobrevida global, à semelhança dos 3 estudos anteriores que eu mostrei. Taxa de resposta, sim, também aumentou um pouquinho, de benefício clínico idem. Tá? Esses 2 parâmetros foram estatisticamente significantes, então aumenta de 49 para 69 a taxa de resposta e de 62 para 80 de benefício clínico. Tá? Mais uma vez, acompanhado de efeitos colaterais. Existem fenômenos não hematológicos, todo mundo que já usou bevacizumab sabe que ele é acompanhado de hipertensão, eventualmente proteinúria, um risco pequeno, porém real, de perfuração gastrointestinal. Por outro lado, o número de mortes por tratamento foi baixo, 0,6% e igual nos 2 braços. Tá? A conclusão dos autores é que o aumento de sobrevida de progressão sem benefício de sobrevida global é consistente com estudos prévios de bevacizumab em câncer de mama, aumento de taxa de respostas real, aumento de sobrevida de progressão real, mas que deve ser pesado em relação ao custo e à toxicidade adicionais que ocorrem com o tratamento. Tá? Sem aumento de sobrevida global até o momento e em andamento tentando correlacionar através de biomarcadores se existe uma maneira de selecionar os pacientes, coisa que provavelmente não ocorrerá porque não se conseguiu biomarcadores adequados para a bevacizumab associada à quimioterapia até hoje, a despeito de inúmeras tentativas. E eles mencionam a avaliação da análise combinada desse estudo e do estudo LEA, que eu mostro aqui os 2 para vocês. Não é análise combinada, mas vejam que o estudo LEA, que era letrozol ou fulvestrante associado a bevacizumab, mostrou também um aumento de sobrevida livre de progressão, nesse caso não foi estatisticamente significante, e a sobrevida global absolutamente igual. Esse talvez seja o diapositivo mais importante da aula. Ele mostra para vocês o que é que a gente consegue, e eu procurei colocar todos os estudos que eu discuti com vocês nessa tabela. Essa combinação ou doublet de hormonioterapia. Então aqui você tem cada um dos estudos, os braços de cada estudo, as respectivas taxas de resposta. Então veja, 0,4, 9,5, 27 36, 6 e 3, 10 e 4, 49, 69. Com exceção desse estudo aqui, a maior parte dos outros estudos não mostra um grande aumento de taxa de resposta. Aumento de benefício clínico sim, mas não um grande aumento de taxa de resposta. A sobrevida de progressão é claramente maior em todos eles, 4,1 versus 10,6, 10 versus 20, 3,8 versus 9,2, 16 versus 20. Entretanto, daqueles que já reportaram sobrevida global, nenhum deles mostrou ganho de sobrevida global. Tá? Do ponto de vista de custo, esse cifrão significa mais ou menos R$500, que é um custo estimado, não é real, mas o custo estimado de um inibidor de aromatase qualquer. Então o que acontece? Quando você associa com verolimus, o custo aumenta 20 vezes. Quando você associa letrozol com palbociclib, aumenta 60 vezes. Quando você usa o fulvestrant associado ao palbociclib, 74 vezes. E quando você usa associado letrozol com bevacizumab, 20 vezes. E vejam que em todos eles, aqui em vermelho, as toxicidades grau 3 e grau 4 das associações, sempre maior, significativamente maior. Então, as minhas conclusões desse tipo de estratégia. Não há dúvida que existe um aumento consistente, variável, mas consistente, de sobrevida livre de progressão. O aumento de taxa de resposta não é consistente entre os estudos. Os estudos, até o momento, não mostram ganho de sobrevida global.
Existe um significativo aumento de custo e de toxicidade. Então a pergunta é, como e quando empregar esse tipo de estratégia? Não tenho resposta para isso. Tá? Nós não sabemos se será útil empregar esse tipo de estratégia sem que exista um aumento de sobrevida global e sem que eu seja capaz de predizer qual paciente tem maior chance de benefício com esse tipo de estratégia. Tá? E é uma coisa importante, modifica-se completamente aquele perfil tradicional de hormonioterapia, que é um tipo de tratamento tranquilo, sereno, que a paciente faz longe do médico, esse tipo de associação não permite isso. Esse tipo de associação torna a hormonioterapia muito parecida com a quimioterapia, seja do ponto de vista de toxicidade, seja do ponto de vista de custo. Então, esses são alguns dos dados que a gente precisa ter em mente, uma vez que esses estudos estão emergindo e virão para a nossa prática clínica diária muito em breve. Obrigado.